Por mim, o que é isso aqui? Porque começou a gravar para disponibilizar Ah, depois. tá. Falei, nossa, tá falando junto. Então tá. Então a gente vai Bom, começar aqui. tá joia, Bernardo. Primeiro, bom dia a todas, todos, todos. Essa é a mesa do dia 5, Capitalismo, Racismo e Práticas Punitivistas. Eu vou apresentar a vocês, eu sou o Bernardo, sou graduando aqui do curso de História, e a gente vai ter uma conversa hoje com a professora Lúcia e o professor Douglas, que ainda está para chegar. Vou apresentar a professora Lúcia primeiro. A professora Lúcia é socióloga, é doutora em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e professora universitária na Faculdade Campos Elíseos. Trabalha com as disciplinas de Filosofia e Ética, Educação das Relações Étnico-Raciais e Diversidade Cultural, Políticas Públicas. É um prazer estar aqui com você hoje e para falar de um tema que, se você olhar, está por toda parte, né? Então, para entender a relação que existe entre essas três coisas, que é de interdependência, né? E que a gente possa compreender um pouco mais os mecanismos pelos quais essas coisas mantêm uma a outra viva, né? Então é isso, a gente vai ter 30 minutos de exposição para cada convidado e depois disso a gente vai partir para as perguntas. As perguntas podem ser feitas no chat e no final das falas eu vou ler cada pergunta e vocês vão poder responder. Bem? Então é isso. Abro espaço para você expor sobre o tema. Tá Obrigado. joia. Bom, claro, quero agradecer de estar aqui com vocês, né? Eu adoraria que a gente estivesse junto aí na PUC do Rio, né? Eu adoro o Rio de Janeiro, gente. A PUC do Rio é linda, é muito linda, né? Já tive oportunidade de ir algumas vezes. Adorei esse convite, tá? Aqui em São Paulo está frio, né? Não estava tão gelado assim, tinha até melhorado o tempo, mas enfim, né? O tempo está oscilando o tempo inteiro, com essa primavera. E o que eu vou trazer aqui para vocês, na verdade, é uma parte de um texto que eu apresentei no 5º Seminário Internacional de Prisão, que foi em dezembro de 2019. Esse seminário foi na USP, aqui em São Paulo. Tá? E o meu recorte é sobre mulheres, encarceramento de massa, mas vou falar de mulheres e, infelizmente, uma correlação que não é por acaso, que é em relação às mulheres negras. Tá? Se a gente for pegar os dados que eu vou mostrar aqui para vocês do Infopen, mulheres, que é um dado do Ministério da Justiça, que outrora também já teve o nome de Segurança Pública, enfim. Mas é um material que foi publicado em 2017, a segunda versão em 2018. Já posso adiantar aqui para vocês, depois eu vou pôr aqui o meu e-mail, e caso vocês queiram entrar em contato, pedir material, mesmo esse artigo completo, porque não vai dar para trazer ele inteiro aqui, eu vou trazer só uma parte, né, para vocês. Tá? Que mais que eu ia falar? Eu trabalho com a questão de gênero e violência contra a mulher já há muitos anos, né? E uma outra coisinha que agora não estou mais na Faculdade Campos Elíseos dando aula, eu estava, né? Mas eu fui dispensada. Eu e milhares de professores, isso aqui em São Paulo, não sei como está aí no Rio, mas aqui, infelizmente, isso está muito comum, as particulares estão dispensando direto os professores. Para começar com vocês, tá? Eu vou começar com uma citação. Eu vou ler, gente, agora um pouco, tá? E eu vou começar com o Michel Foucault, com um livro dele,
que chama-se A Sociedade Punitiva. Né? E a primeira aula, que é de 3 de janeiro de 1973, ele diz assim: começarei com uma hipótese até certo ponto lúdica. Vocês sabem que no século XIX e XX as pessoas se divertiam classificando as sociedades em 2 tipos, de acordo com o modo como tratavam seus mortos. Foi assim que se distinguiram as sociedades incinerantes e as sociedades inumantes. Eu me pergunto se não seria possível tentar classificar as sociedades de acordo com o destino que reservam não aos defuntos, mas aos vivos, dos quais querem se livrar, da maneira que elas controlam aqueles que tentam escapar ao poder, como reagem aqueles que transgridem, infringem ou evitam as leis, de uma forma ou de outra. Né? Então, achei legal começar assim, com vocês, e agora eu vou me dirigir, espera um pouquinho aqui, que eu sou meio desorganizada, gente. Né? Vou me dirigir ao meu texto, tá? O texto, que eu vou pegar um trecho para falar aqui, chama-se Encarceramento de Mulheres, Reformas e Abolicionismo Penal. Tá? Vou mencionar algumas coisas antes aqui para vocês terem alguma ideia de quando a gente está falando de racismo, né, punição, capitalismo, como tudo está imbricado, né? E há uma correlação latente, gritante, eu diria, mesmo em momentos que as pessoas querem dissociar o indissociável, né? E que é terrível. Tá? Saiu esse ano, já foi publicado o Atlas da Violência, de 2021, que vai mostrar dados de 2019, que 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Outro dado, quando a gente está falando aqui de negro, entenda-se pretos e pardos na classificação do IBGE. 77% das vítimas de homicídio, tá? Para 100 mil habitantes, a cada 100 mil habitantes, são negros. Então, isso já é, como eu falei, é gritante. Outro dado, né? Tem gente que comemora que o Brasil conseguiu, nos últimos anos, criar 17.141 vagas nas prisões e penitenciárias. Hoje, no Brasil, gente, fala-se que nós estamos... O Brasil é o 3º país do mundo com uma população carcerária exorbitante. Na frente, Estados Unidos e China. 3º é o Brasil. Então, está assim, ó, dados mais atuais. 709,2 mil detentos. Tá? Desses, 682,1 mil estão aí presos, né? E a capacidade, que é por isso que se comemora o número de vagas, a capacidade é para 440,5 mil. Tá? Então, você tem um déficit de 241,6 mil vagas no Brasil. Né? Então, por isso, essa comemoração das 17 mil vagas. Se contabilizar tudo, gente, tudo que está, todo mundo que está em presídio, em penitenciária, homens e mulheres, tá? Presos em regime aberto, carceragem de delegacias de polícia civil, se somar tudo, hoje no Brasil, formalmente, gira em torno de 750 mil presos. Tá? Então, só para vocês irem imaginando. Né?
Indo aqui para o texto, a primeira coisa que eu quero também chamar a atenção é quando a gente fala em punição, o desdobramento é o quê? Ah, mas eu tenho que defender a sociedade, a defesa da sociedade. E quando fala assim, cumprir uma pena, a penalização, nada mais é que uma medida moral. Tá? Eu estou falando isso logo no início, para a gente começar a perceber aqui qual é o desdobramento disso, como isso incide sobre as mulheres, e principalmente mulheres negras. Vou pegar por esse recorte. Então, veja, indo para o artigo, não é de hoje que a sociedade brasileira procurou conter, corrigir, classificar e educar as mulheres utilizando de violência, para incutir uma conduta moral distinta, reta e obediente. A punição e o regime do castigo são recorrentes para a internalização de regras de conduta. Há uma obrigação moral, na qual as ações precisariam se alinhar à conformidade. Ao longo do século XVIII, surge uma tática das sanções e estratégia política de poder de castigar, com a finalidade de punir e reprimir ilegalidades, se estendendo à sociedade. Citando Foucault, não punir menos, mas punir melhor. Punir talvez com severidade atenuada, mas para punir com mais universalidade e necessidade. Inserir mais profundamente no corpo social o poder de punir. Punir as mulheres sempre foi uma tática e estratégia de vigilância e controle própria da sociedade opressora, que colonizou seus corpos, ditou normas e regras. Como um objeto e propriedade dos homens, foram e são violentadas, com o aval do Estado, da sociedade e igreja. Punições e castigos se perpetuam em todo o tempo. E está em jogo um valor moral acerca da conduta da mulher. No século XIX, introduz-se um novo modelo de comportamento para as mulheres. Tem início todo um investimento de tecnologias de poder sobre elas, ou sobre nós, né? Óbvio, falando de mim também, no intuito também de controlar as famílias. Educadas para o casamento, deveriam compreender seu papel natural de mãe casta, de zelo e cuidado para com seus filhos e marido. Se não casassem, eram direcionadas aos claustros religiosos. Na metade do século XIX, mulheres com instrução começaram a se organizar em grupos com uma série de questionamentos e reivindicações que perpassam a educação formal e o sufrágio feminino. Nas primeiras décadas do século XX, haviam mulheres operárias libertárias que se manifestaram por meio de greves ao reivindicarem seus direitos de trabalhadoras. No campo político, as libertárias foram às ruas com seus questionamentos e resistências aos modelos vigentes. Lutaram e contestaram sobre a situação social da mulher, mostrando como a educação seria primordial para a insurgência contra o Estado e a sociedade. Ao longo do século XX e início do XXI, as mulheres alcançaram direitos e autonomia, muitas questionaram o papel que a sociedade ansiava lhes impor, com experimentações, resistiram e convulsionaram. Estabeleceram outros modos de vida e existência, diferentes sociabilidades. Entretanto, outras mulheres conformadas se adaptaram a uma moral conservadora repaginada
que insistem em interceptar e moldar o comportamento feminino. Fecha aqui essa parte de mulheres e punição, vou agora para mulheres e prisões. Vou citar aqui o professor Acácio Augusto. A prisão não se reduz a um prédio, ela é uma política e, como tal, um princípio moral. Indo para o Luke Hussmann, ele vai afirmar: não existe uma realidade ontológica do crime. Esta é uma afirmação precisa, que problematiza como se constrói a noção de crime. Somos condicionados a uma cultura e linguagem punitiva, disseminada pelas mídias e pela concepção que se tem da justiça criminal, indo da polícia até o tribunal, de que o crime é algo que prejudica toda a sociedade. E o criminoso, a pessoa que rompeu os laços com a sociedade, que precisa ser responsabilizado pelos seus atos. O regime do castigo perpassa o cotidiano das pessoas, faz parte das suas vidas, produz e reproduz subjetividades, alimentando o sistema de punições e recompensas. É preciso mudar a linguagem e a mentalidade de que existe uma coerência no sistema da justiça criminal, na relação de quem pune e de quem é punido. Um acontecimento ou evento conflituoso podem ser entendidos como uma situação-problema. Em outras palavras, cada caso é único e especial. Envolveriam arranjos entre as partes que prescindem do tribunal e do julgamento do sistema penal. Para Hussmann, os eventos podem ser resolvidos no contexto interior do próprio espaço de seus acontecimentos, abordando concretamente os indivíduos envolvidos. Lidar de outra forma com eventos e acontecimentos problemáticos pode interceptar os conflitos criminalizáveis, que são resolvidos fora do âmbito da justiça criminal. Ou seja, tudo aquilo que não foi registrado, por exemplo, numa delegacia, né? Refiro-me aqui à cifra obscura, porque o fato de não serem denunciados à justiça não significa que não existe, que são inexistentes. Ao contrário, os envolvidos podem, por motivos e experiências, resolver os seus problemas fora dessa órbita da justiça criminal. Assim, vejam, as prisões se inserem no circuito penal e retroalimentam o sistema de justiça criminal. Desde que foram constituídas, incidiram sobre os indivíduos no intuito de fixar, separar, distribuir, classificar e docilizar seus corpos, extrair suas forças, avaliar seu comportamento, usurpar seu tempo e sugar sua vida. A prisão tornou-se peça fundamental na engrenagem de punições, demarcando o que Michel Foucault chama um momento na história da justiça penal, seu acesso à humanidade. Ao analisar as prisões estadunidenses e a crueldade imposta aos encarcerados, isso, gente, lá no início, nossa, século, final do XIX, já indo para o XX, Emma Goldman foi enfática ao declarar que uma pessoa escolhe o crime por questões sociais e econômicas, porque para o trabalhador ganhar suficiente
Manter o emprego e família, ter saúde, era uma realidade distante da massa famélica desempregada à procura de qualquer tipo de trabalho, que se depararam com, de um lado, reformatórios ou favelas. Vou citar Emma Goldman. Aqueles que ainda têm uma centelha de autorrespeito preferem o desafio aberto, preferem o crime, a posição esquálida e degradada da pobreza. A sociedade trata o criminoso, esse que é chamado criminoso, como um inimigo social, por ter rompido com códigos de regras e leis, perpetrando o ideário da vingança social, como única maneira de solucionar eventos problemáticos rotulados como crime. Atualmente, isso se explicita pelas redes sociais, programas televisivos de entretenimento, programas televisivos policialescos, telenovelas, séries, documentários, etc., etc., no qual o chamado cidadão de bem é convocado à participação. Invariável lermos comentários ou assistirmos os que culpam e estigmatizam os denominados bandidos, safados, ladrões, vândalos, vagabundos, que devem o quê? Pagar pelos seus atos. Outra questão se refere à pobreza e à mendicância, dilema que o Estado e a sociedade sempre procuraram equacionar, principalmente ao ser associado à criminalidade. Não se esqueçam, quando a gente fala em criminalidade, em crime, em punição, tá? Tudo isso, gente, é seletivo, tem um alvo aí. Tá? A seletividade, ela é própria do sistema penal e ela recai sobre os pobres e miseráveis. Discrimina e estigmatiza, vinculando-os aos perigosos. Vou citar Edson Passetti, professor PUC São Paulo. A seletividade do sistema penal expressa a impossibilidade de se punirem todos os infratores e reconhece não haver necessidade de castigar qualquer infração. Indo para o Foucault. Segundo Foucault, é na segunda metade do século XVIII que foi realizada pelos fisiocratas uma análise da delinquência, que a delinquência faz parte, né, disso que se chama crime, criminalidade, a partir do contexto econômico, nomeando a posição, o papel e a função da delinquência em relação aos mecanismos e processos de produção. A partir destas características, se define o delinquente como inimigo social ou inimigo público. Um dos modelos defendidos naquela época classificava a vagabundagem como força motriz que conduziria a outros crimes. O vagabundo, por não ter trabalho estável, vaguear o tempo todo, causa produtividade, ou seja, ao próprio capitalismo. Por quê? Porque ele é antiprodutivo. Ele escolheu vagabundar ao recusar ofertas de trabalho, ao contrário do desempregado, que se desespera e se sente coagido. A recusa ao trabalho seria um crime. Vou citar o Foucault. Se os vagabundos subsistem e se multiplicam, não é porque alguém lhes dá algo, mas porque eles tomam. Por esse viés,
o vagabundo rouba, se apropria e, se necessário, utiliza como meio a violência. A sociedade estaria exposta ao delinquente que recusa trabalhar e faz uso do poder violento. Este seria o grande erro a ser contido por meio da punição. Antes de Foucault e Emma Goldman, Nietzsche discorreu sobre as fundamentações do castigo enquanto prática de contenção e controle social. Esta despertaria naquele identificado como culpado o sentimento de culpa em relação à má consciência, o remorso e, por fim, o arrependimento, visto que o criminoso pode causar danos físicos e morais, tornando-se um devedor público e, como tal, rompeu as regras e normas impostas pelo Estado. Como devedor estatal, precisa pagar sua dívida, nem que seja por meio do encarceramento. Agora, uma questão aqui para a gente pensar, já indo para outro escopo do texto. Como ocorre a construção social da mulher criminosa? Uma possível resposta incide na criminalização de determinadas condutas suscetíveis à punição. No Brasil, a construção da mulher criminosa ocorre sob a influência da antropologia criminal lombrosiana. Lombroso classificou a mulher como um ser inferior ao homem. Essa inferioridade adviria na esfera intelectual e no instinto. A mulher considerada normal não cometeria crimes, a não ser os crimes passionais, por ciúmes e traição. No entanto, as prostitutas eram consideradas lascivas, capazes de seduzir e ludibriar, portanto, aptas a delinquir. Já as lésbicas já seriam delinquentes por se aproximarem mais dos homens em termos de características físicas e de comportamento. No século XX, no século XIX, o médico e antropólogo eugenista Nina Rodrigues e o médico Tito Livio de Castro foram seguidores fervorosos das teorias lombrosianas. Não por acaso, em suas obras, associou-se raça e crime. Nina Rodrigues defendeu a inferioridade das raças, a incapacidade mental de negros, índios e mestiços que os induziriam a cometer crimes. Sua preocupação era, abre aspas, com o papel da raça na patologia da população brasileira, fecha aspas. Lívio de Castro defendeu que as mulheres apresentavam inferioridade física e intelectual em relação aos homens e as negras tinham características primitivas e selvagens. Raça, cor e loucura explicariam as primeiras bases da construção identitária da mulher criminosa. Em seguida, viriam as chamadas vadias e prostitutas. A descrição de condutas foi regularizada pelos códigos penais, surgindo também a preocupação com a falta de prisões específicas. No século XIX, as cidades urbanas começam a mudar o cenário brasileiro. E com o processo de industrialização, há uma grande circulação de pessoas, o que vai exigir uma organização e intervenção estatal sobre os indivíduos, tidos como degenerados, delinquentes, prostitutas e anormais.
as reformas jurídicas e políticas fazem parte das estratégias de poder que incidem diretamente nos indivíduos, tanto para coibir os ilegalismos quanto a conduta desviante. Um parênteses, ressalto que escravas e prostitutas eram encarceradas em calabouços e masmorras junto aos homens, dividindo os mesmos espaços, as mesmas celas. Nas capitais, o Estado procurou organizar a sociedade por ordem e estabelecer um controle sobre a população. Para tanto, foi preciso intervir sobre os desviantes, anormais e delinquentes. Foi assim que surgiu no Rio de Janeiro as primeiras prisões. Em 1834, a cadeia pública, Casas da Câmara, né? Também o calabouço da Ilha das Cobras, que, apesar de ser uma fortificação do século XVII, passou a receber escravos chamados civis criminosos no século XIX. Também o calabouço do Castelo, entre outros. Aqui em São Paulo, as cadeias mantinham mulheres presas, condenadas e não condenadas, também misturadas com homens na mesma situação. A falta de roupas e alimentos levavam a condições degradantes e à prostituição. No início do século XX, apesar de encontrarem-se em número reduzido, as mulheres presas começam a chamar a atenção do Estado, de juristas, médicos e, claro, das mulheres burguesas caridosas, que tinha que faltar isso aqui, e não falta, né, porque a burguesia ela sempre aparece por esse viés de piedade e caridade quando ela tem o seu próprio interesse. Todos esses grupos aqui almejavam o quê? Uma intervenção estatal, ou seja, punir e corrigir os desvios de conduta. Apesar da discussão sobre o destino de mulheres presas em cadeias iniciar no final do século XIX, somente no fim da década de 1930 e década de 1940 foram implementadas as primeiras instituições penitenciárias femininas. E agora eu vou para o último movimento do texto, que é falar do encarceramento em massa feminino, mas antes gostaria de falar aqui para vocês que penitenciária vem da palavra penitência, né? Isso não é à toa que vem da palavra penitência. Eu vou ler aqui mais um parágrafo para vocês, do Michel Foucault, do livro A Sociedade Punitiva. Diz Foucault, o termo penitenciário é usado a propósito dessa instituição. Termo incrível. Com efeito, como se pode falar de penitência numa época em que a teoria da sociedade e o conjunto prático-teórico das penalidades implicam que só pode haver crime quando a sociedade é lesada, e só pode haver pena quando a sociedade tem de se defender. Não podendo haver relação fundamental entre pecado e crime, pena e penitência, como explicar essa emergência do termo penitenciária para designar uma instituição que será utilizada por um sistema penal em suas punições? Há aí uma heterogeneidade. De um lado, tem-se um princípio judiciário, que é o da pena, como consequência da infração e proteção da sociedade. Por outro lado, tem-se um princípio moral de pena, que seria processo de penitência em decorrência de uma culpa. Isso acarreta algumas consequências. Fim da citação do Foucault. Vou voltar aqui para o texto para falar desse encarceramento em massa.
O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopem Mulheres, de 2017, sinaliza como fundamental a reformulação de metodologia para se registrar fluxo de entrada e saída do sistema prisional, repassando informações sobre infraestrutura das instituições prisionais, das políticas assistenciais, informações dos gestores prisionais, etc. O Brasil alcançou a terceira maior população carcerária do mundo. Dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e do Departamento Penitenciário Nacional, gente, então, como eu falei, esses dados de 2017, tá, que foi publicado, por isso que é esse nome aqui, Ministério da Justiça e Segurança Pública, já quando foi saindo esse material. Veja, havia 42.355 mulheres presas. Que mais? Desse número, 1.268 mulheres em secretarias de segurança e carceragens de delegacia, e a taxa de aprisionamento feminino no Brasil foi de 40,6 para cada grupo de 100 mil mulheres. O Estado de São Paulo reúne 36% de toda a população feminina, de toda a população prisional feminina, desculpem. Ou seja, né, por esse levantamento, na época, eu não consegui, gente, ver o atual, tá? 15.104 mulheres presas. O Infopem trabalha também com o IBGE, com o DataSUS e o PNAD. Outros detalhes aqui importantes. 50% das mulheres presas são jovens, 27% com idade entre 18 e 24 anos, 23% com idade entre 25 e 29 anos. Em relação à raça, cor ou etnia, 62% das mulheres encarceradas são negras, 62%, gente. 37% brancas, 1% amarela. Ou seja, 25.581 mulheres negras em todo o sistema prisional. E as brancas, 15.051 mulheres. O Infopem Mulheres também destaca o grau de escolaridade. 2% são analfabetas, 45% têm ensino fundamental incompleto, 15% ensino fundamental completo, 17% ensino médio incompleto, 2% ensino superior incompleto e 1% de ensino superior completo. Nos últimos anos, entre as políticas de reformas que dizem respeito às mulheres presas, destaca-se o Programa de Política Nacional às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade egressas. Como uma política, aí agora assim, falando de 2014, como uma política penitenciária destinada a assistir mulheres presidiárias e ex-presidiárias, num contexto humanitário, como descrito no artigo 2º, inciso 4, 2 pontos. Humanização das condições do cumprimento da pena, garantindo o direito à saúde, educação, alimentação, trabalho, segurança, proteção à maternidade e à infância, lazer, esportes, assistência jurídica, atendimento psicossocial e demais direitos humanos. Fechou. O discurso da visibilidade e humanização não se sustenta diante de um número crescente de mulheres encarceradas. Vou mais um dado aqui em Infopem. Entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de mulheres aumentou no Brasil 525%. Apesar da intenção humanística da política prisional,
o encarceramento massivo de mulheres é uma realidade, principalmente quando se refere àquilo que mais hoje, assim, prende mulher, tráfico de drogas. Primeiro é o tráfico de drogas, depois os chamados crimes patrimoniais. São 62% de mulheres presas por tráfico de drogas, né? O chamado crime por associação ao tráfico. Corresponde a 16%. E 2% está vinculado ao tráfico internacional de drogas. A Lei 11.343/06, chamada Lei de Drogas, impulsionou o encarceramento em massa feminino. Mulheres vendem drogas para ter alguma renda ou complementar sua renda, o sustento da sua família. Elas se arriscam transportando drogas para dentro de presídios, vendendo nas ruas ou na tentativa de levar para outro país, o que configura o chamado crime de tráfico internacional. Qual é o perfil dessas mulheres? Em sua maioria, negra, pobre e periférica. Elas são produto da nossa sociedade. E, muitas vezes, por não terem nada, viver sem eira nem beira, embrenham-se novamente no tráfico de drogas como a única possibilidade de subsistência. A lei número 13.769, de 19 de dezembro de 2018, estabeleceu a prisão preventiva, a prisão preventiva por prisão domiciliar para mães ou responsáveis por crianças ou por pessoas com deficiência e gestantes, procura disciplinar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação. Foi considerada por muitos setores como uma lei inovadora. Essa lei que eu estou citando aqui, gente, é a lei que a tal primeira-dama, mulher do ex-governador aí do Rio, Sérgio Cabral, ela utilizou essa lei aqui. É esse dispositivo que foi utilizado para ela estar dentro do apartamento dela, com os filhos dela. Foi isso aqui. Detalhe, vamos lá. A lei foi exaltada por se pautar nas regras de Bangkok, que, entre várias discussões, apregoa a redução do encarceramento feminino provisório, visto como uma urgência no Brasil. Entretanto, mulheres grávidas e mães de crianças de até 12 anos continuam presas à revelia dessa lei. Pouco importa, tá? Tem um monte de juiz que não aplica essa lei. As encarceradas por tráfico de drogas poderiam ter acesso a essa lei, mas a intenção de não conceder a prisão domiciliar perpassa a mentalidade punitiva de juízes que mantêm mulheres presas por uma conduta moral, é um valor moral. Pouco importam as leis ou pactos e padrões internacionais ou a benevolência de políticas públicas associadas aos direitos humanos. As mulheres continuam sendo encarceradas em condições degradantes, jogadas em delegacias, amontoadas em presídios femininos, prisões mistas, etc. Continuam sendo punidas, mapeadas e monitoradas em nome de mais segurança. Alimentam o sistema de justiça criminal que perpassa desde a polícia ao tribunal, seus agentes, trabalhadores do sistema prisional. É preciso pensar a vida fora da concepção prisional, seja a prisão prédio ou a prisão domiciliar. Em outras palavras, abolir o pensamento sob a lógica punitiva. Não existe ressocialização, nem reinserção social, nem direitos assegurados
para quem tem sua vida tragada pelo castigo. Pela lógica punitiva, o encarceramento continua sendo o único meio para resolver conflitos. Por meio de políticas e de reformas, a prisão se perpetua como proteção social. No século XXI, abolir as prisões é urgente, principalmente para interceptar o encarceramento de milhares de mulheres jovens e pobres, e negras, obviamente. Não só elas, né? As brancas, todas essas mulheres jovens e pobres que estão aí sendo jogadas. Para finalizar, há um século, Emma Goldman foi precisa ao afirmar que, abre aspas, a sociedade deveria, com grande imunidade, abolir as prisões de uma vez, do que esperar por proteção dessas câmaras de horrores do século XX. Obrigada. Muito obrigado pela fala, né? Anotei um monte de coisa aqui. E, antes de tudo, nós não conseguimos entrar em contato com o Douglas. A gente espera que esteja tudo bem, que não tenha acontecido nada. Obrigado por ele, de qualquer jeito, por ter aceitado o convite. E a gente vai para as perguntas agora, se estiver tudo bem. Eu queria fazer uma ou duas perguntas antes. Não são muito longas. Claro. Primeiro, a questão da singularidade, como escondendo, você falou da singularidade de cada processo penal, e como isso esconde um sistema e um projeto, né? Eu queria saber o papel da mídia nisso, porque quando você vê os programas policialescos, que chamam de populismo penal midiático, né? Você vê sempre um estereótipo, mas são sempre casos individuais. Mas são sempre individuais com o mesmo perfil do criminoso e, às vezes, os mesmos bordões, uma repetição que gera um hábito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses programas policialescos em específico. Vamos lá, então. Você está falando isso, eu até lembro da minha tese de doutorado, que eu vou falar sobre violência e violência contra a mulher, vou tratar da questão da denúncia e como que os programas televisivos eles vão abordando, né? De um lado, você tem esse monte de programa de entretenimento, ou chamados programas jornalísticos de prestação de serviço, né? Prestação de serviço ao bom cidadão, porque isso, gente, é interessante. Tudo é uma construção, né? Então, você tem uma construção que é o cidadão de bem. Notem, se a gente vê, tanto em rede social, mas eu falo rede social, mas notem que todos os programas também estão nas redes sociais, né? Você não tem programa televisivo que não está lá no Facebook, no Instagram, Twitter, etc., etc. WhatsApp, todo mundo, né? Primeiro, para angariar uma participação, né? Uma adesão, obviamente, e para corroborar um discurso que se repete e que tem um alvo, porque tudo tem um perfil. Né? Veja, eu vou usar aqui para vocês um exemplo de uma coisa muito comum aqui na cidade de São Paulo, que é uma tal vizinhança solidária, né? Que opera em conjunto com a polícia militar, etc. Bom, aí aqui mesmo na minha rua, gente, eu tenho isso. Tenho vários vizinhos com a placa. E a placa é o quê? Se alguém estiver com um ar de suspeito. Ora, quem é o suspeito? Quem vai ser sempre a pessoa? Porque quando você fala, né, que alguém pode estar ou ser um suspeito, quem é o suspeito? Porque o suspeito ele tem um perfil. É aí que vem o racismo. Porque quando eu trouxe para vocês, por exemplo, os dados atuais desse Atlas da Violência, é só para corroborar
o outro lado, que é esse do encarceramento, que é terrível. Por que é terrível? Porque o suspeito é o negro. E quando eu estou falando aqui negro, tanto faz se a pessoa se autodeclara preto ou pardo, é isso. Né? Quem que tem o perfil do suspeito? Entendeu? Então, se um vizinho olha alguém que ele diz que é suspeito, qual que é o perfil, gente? É tão subjetivo, mas é tão nítido isso. E agora, é óbvio que esses programas televisivos que vão pedir mais punição, aí vão gritar, porque eles gritam, né? Não vou ficar aqui citando o nome para dar ibope para esses caras, que eu odeio eles, com todas as minhas forças. Desde o que morreu, que não tenho pena dele, né? Ah, porque morreu, coitado, né? Aos que ainda estão aí vigentes, porque é diariamente, né? Porque são programas que é de segunda a sexta-feira. Notem que os horários eles começam à tarde, eles são programas vespertinos que vai até o início da noite, né? E o discurso está lá batendo, né? E aí você tem um perfil, como agora que falam, agora vamos mostrar os casos das mulheres que estão sendo assassinadas. Também tem um perfil dessa mulher. Tá certo? E quando vem isso que eu falei para vocês, de mulheres que elas estão... Quem são as que são mais presas, gente? Quem são as que mais morrem? É uma tragédia anunciada. Né? Quem mais morre? Mulheres negras. Né? Quem são as mais violentas? Eu não estou aqui falando, mas você está falando isso porque você é uma mulher preta, negra, que você está falando isso. Não, estou falando isso porque eu pesquiso isso, porque eu estudo isso, que isso grita, salta aos olhos. Né? Tanto nisso que é oficial, quanto no que não é oficial. Então, tem esse perfil, e tem um perfil e tem um alvo. Por isso que é seletivo. A gente não pode perder isso de vista. Quando ficam aí nessas comemorações, porque agora, porque a corrupção no Brasil, gente, por favor, aí vamos lavar, lavou tanto, né? Lavou, mas você tem um perfil. Quem é o perfil? Vejam vocês o que aconteceu aí no Rio de Janeiro, no Jacarezinho. Isso não é um acaso. Isso não é um episódio. Tá certo? Por quê? Porque é isso mesmo. Que você acha que alguém entra numa favela aqui em São Paulo, ou aí no Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil, entra e fala bom dia, ou boa noite, por gentileza. Não, entra atirando, porque também tem isso. Você tem já uma outra coisa que é, se eu não vou prender, vou falar aquela que é a máxima, né? Bandido bom é bandido morto. Gente, isso não é um acaso. Isso não é uma frase de efeito. Isso tem um efeito, isso tem um destino e isso tem um efeito. Porque agora quem morreu, né, aí no Jacarezinho, pouco importa se era ou não bandido, é suspeito. Pronto, é suspeito. Estava, de repente, porque tinha uma passagem, tudo é justificável, quer dizer, é justificar aquilo que não tem justificativa. Desculpa, gente, se eu me alonguei. Não sei se eu te respondi, Bernardo, essa primeira questão, tá? E só mais uma coisinha, que o que eu falei desses programas televisivos é que tudo isso é replicado, né, gente? Porque você tem um acoplamento hoje. É tudo acoplado, né? A gente está aqui, a gente não precisa ligar televisão. Né? Você tem 500 aplicativos que te mostram até em tempo real, até o que está passando na televisão. Aberto ou fechada, tanto faz. Né? Mas isso também é importante da gente falar. Você quer que eu leia aqui as perguntas? Você lê? Como é que vocês querem que eu faça? Não, eu vou passar para a Isabela para ler as perguntas. Mas Então, antes eu queria fazer só um pequeno comentário, só para citar mesmo, que veio muito na minha cabeça enquanto você falava, que é do livro da Angela Davis, né, o Estavam as Prisões Obsoletas, que é uma pergunta retórica, né? Mas que ela explica que como
a constituição do complexo prisional ele é intrinsecamente racista, porque ele é feito para punir os escravos, para não deixar os escravizados livres, né? Para ter alguma forma de controlar os corpos escravizados. Ele explica que isso de você, que nem você falou da prisão domiciliar para mulheres, né? Se você tem um sistema prisional que ele é intrinsecamente racista, qualquer reforma vai ter esse fundo nela, né? Então, a aplicação própria da lei nunca vai fugir dessa regra, né? Então, por isso que ela fala, ela critica as reformas prisionais justamente nisso, né? Porque é algo estrutural e que não pode ser reformado, só abolido, né? É isso. Porque, veja, o nome já diz, reformar. Você vai continuar. Eu falei aí da mulher, eu até esqueci o nome dessa mulher, gente. Estava com o nome dela aqui. Né? Da ex-primeira-dama, que isso é coisa cafona. Né? Essa mulher é uma cretina, só que ela tem o direito de ficar em casa. Obrigado. Agora eu vou passar para a Só Isabela. um pouquinho, porque assim, eu estou falando isso porque ela tem o direito de ficar com os filhos em casa e tem uma quantidade enorme que não vai ter o mesmo direito que ela. Por quê? Porque vai ter o valor moral. Né? Aí, voltando na lei do tráfico. Obrigado. Aí eu vou passar agora para a Isabela, para que ela vai ler as perguntas. Oi, gente, bom dia. Quero agradecer primeiramente a professora Lúcia pela sua fala, é muito importante. É um prazer tê-la aqui conosco, mesmo que no virtual. Com certeza estaria muito feliz se estivéssemos na PUC, tomando um café. Mas temos aqui algumas perguntas. Eu vou começar pela pergunta do João Paulo. E depois, professora, a senhora quer que eu leia todas ou leia uma de cada vez e a senhora vai respondendo? Querida, primeiro, Isabela com Z. Eu também filha é Isabela. Estou brincando com você. Né? Pode ler uma... Não me chama de senhora, não. Pode chamar de Lúcia. É melhor, né? Fica uma coisa assim, como se eu fosse uma autoridade, um ser. Ai, não quero ir comigo. Pode chamar de Lúcia ou de professora. Lê uma por uma, e aí eu respondo uma a uma. A não ser que tenha... vamos supor que vocês juntem duas que vocês acham que tem a ver. Aí já não sei como que vocês querem, mas eu acho melhor uma por uma. Tudo bem. Então, eu vou começar pela pergunta do João Paulo. Ultimamente, temos visto muitos discursos sobre a manutenção do Estado de Direito. Por mais que seja claro que estejamos passando por um período que está aprofundando terrivelmente a violência estatal, ao analisar o modo de funcionamento da sociedade e as prisões, como foi muito bem exposto pela senhora, o estado de exceção é realmente uma exceção ou é quase sempre a regra? Gostei da pergunta. Que a pergunta capciosa. Não, o estado de exceção ele é a regra. Bom, eu penso o seguinte, acho que uma coisa que a gente não pode perder de vista, quando nós pensamos nisso que nós estamos vivendo hoje, né, 2021, não estou aqui me referindo exatamente à pandemia, não é isso, porque isso a gente não podia, enfim, prever, etc., etc., não é essa a nossa discussão. Mas nós chegamos aonde nós chegamos pelo Estado democrático de direito. Né? E isso que nós vivemos hoje, tá? É um efeito também da democracia, porque ela comporta tudo e todos, a gente não pode esquecer disso. Né? E aí, veja, a gente chega, né, nessa questão, quando fala da violência estatal, o Estado é violento, gente. O Estado usa da punição. Né? E aí, sim, isso é uma regra. Isso é uma regra, isso não é uma exceção.
Veja, olha, nós estamos aqui num curso de história que eu adoro, porque assim, a história ela é fundamental para as ciências humanas. Eu não estou aqui me referindo a isso que a gente chama de uma história oficial, tá? Mas a história, né? Pesquisar a história, pesquisar, né, de uma perspectiva ou genealógica ou arqueológica, que a gente vai ver o nosso resquício. Nós tivemos 2 ditaduras, o Estado Novo, né? E a gente teve a ditadura civil-militar. E aí, de repente, tem gente que vira e fala, não, não é assim. Extremamente autoritários, óbvio, né? Torturou-se, matou-se, não só lá no Vargas, tem gente que esquece isso. Ah, não, imagina, mas o Getúlio Vargas fez um monte de coisa boa. Por favor, um ditador, né? Torturou e matou, perseguiu, né? E aí a gente tem ditadura civil-militar, e aí você tem o resquício disso. E hoje latente. Por isso que é legal estar aqui com vocês, e tem bastante gente aqui, para a gente refletir sobre isso, né? Mas eu diria, nessa perspectiva da violência estatal, ela sempre existiu e ela se faz presente, porque não vamos esquecer, quando fala de tortura, perseguição, isso foi lá na ditadura civil, militar, não, isso está presente agora, em presídios, inclusive, né? Mulheres sendo... mulheres e vários presos, não só mulheres, sendo torturados, né, dentro das prisões, por exemplo. Isso é regra na nossa sociedade, né? O regime do castigo. Não sei se eu respondi, espero que sim. Bom, então vou seguir aqui. A próxima pergunta é da Júlia Monteiro. De que modo as mídias sociais podem colaborar com a desconstrução social da imagem da mulher como criminosa? Boa pergunta também, viu, Júlia? A Júlia está com a câmera aberta. Tem um povo que abriu a câmera. Eu estou adorando ver vocês. Assim, estou vendo a Giovana. Né? É legal, né? Isso eu brinco que é coisa de professor, porque eu estou enlouquecida. Desde que começou a pandemia, gente, meu Deus do céu, eu dava aula. Eu sempre trabalhei com educação à distância, mas eu entrava em sala de aula. Quando foi tudo para isso aqui, meu Deus, que coisa, né? Mais que falo de acostumar, eu não acostumei muito. Bom, a questão é da mídia, né? Eu poderia até dizer, Júlia, o quanto que a mídia, o que seria até simplista da minha parte, falar que ela reitera, né, o discurso. É claro, ela fomenta todo esse discurso de um comportamento da mulher, né? Voltando aos programas televisivos, é mesmo as redes sociais, né? Porque tem as chamadas dicas, tem os especialistas que vão falar de um comportamento, como você deve se comportar, qual é a conduta que se deve ter, né? E aí você tem toda uma construção de um perfil que também vai, claro, trabalhar numa subjetividade e que vai produzir outras subjetividades, traçando esse perfil dessa mulher criminosa, né? Esses dias estava lendo uma matéria interessante. Qual que é uma das justificativas de vários juízes quando eles estão aplicando a lei de tráfico e falando, olha, tem que ser presa, não interessa com quanto ela estava, interessa que ela largou seus filhos, interessa que
ela estava na rua num horário que uma mulher de bem... Aí vem de novo. O que é uma mulher de bem? Né? Porque se eu tenho uma mulher de bem, eu vou ter a mulher que é do mal. Né? E aí você tem essa construção. Então, teria, sim, como desconstruir isso, se quisesse desconstruir. Porque eu vejo, já há algum tempo, né, que é um conceito, uma noção muito bem trabalhada pelo professor Edson Passetti, que é de um conservadorismo moderado. E aí isso, gente, vai em cima do quê? De uma conduta. É uma moral conservadora muito vigente hoje e que está bombando e bomba o tempo inteiro em rede social. Né? Então, aí se eu tenho aquilo que é o chamado desvio, nossa, aí você vem, aí bomba também. Né? O chamado desvio, qual que é o perfil? Né? Teria como fazer se quisesse fazer, se quisesse escapar disso, dessa moral conservadora, né? Se quisesse isso, trabalhar numa perspectiva que é isso, abolir uma linguagem punitiva de um regime de castigo, de determinados padrões estéticos e comportamentais. É um conjunto, né? E que começa, eu acho, aí uma questão primordial, e que é dificílimo, porque não é fácil. Não existe regra, eu diria, não existe receita, né? De como a gente fala, vou pegar uma receita, eu vou fazer um bolo. Começar em nós, e aí é difícil. Porque a gente teria que nós abolirmos esse tipo de linguagem, né? A gente teria que se perceber como que a gente produz isso e reproduz para poder estancar isso, para poder tirar isso. Né? Então, não é das tarefas mais fáceis, não, mas eu não diria impossível. Né? Cabe a cada um de nós estar aí fazendo uma outra construção, né? Por assim dizer. Júlia, não sei se eu te respondi, querida. Respondeu sim, obrigada. De nada. Vamos lá. Então. Vamos lá, vou seguir. Temos mais uma pergunta do João Paulo. A partir das informações expostas até aqui, vemos como o direito penal reforça o ataque e a discriminação às minorias sociais e, consequentemente, à classe trabalhadora, tendo em vista também que passamos por um golpe de Estado respaldado pelo direito. Como devemos enfrentar essa realidade? Então, não é fácil. Notem que eu chamei a atenção de vocês quando eu iniciei aqui hoje para uma questão que tudo está interligado. Tem gente que acha que não. Não, imagina, não é assim. Não é assim. Só a gente começa a ler, observar. Você fala, é assim. Minoria. Gente, o Brasil, o país que mais mata transexuais e travestis no mundo. É um acaso? Em sua maioria, as mulheres trans assassinadas, né? Em sua maioria, negras também. Pobres, quer dizer, se reitera. Ah, mas por que é com racismo? Lógico que é com racismo. E é insuportável. É tão insuportável que vão lá e matam. Não é assim, olha, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Né? Eu tenho que eliminar o outro. E aí, você está aqui falando da classe trabalhadora, claro que sofre um monte, né? Óbvio. Repressão e a opressão está ali, né? Em cima, gritando. Mesmo porque agora querem que todo mundo vire empreendedor. Opa, não podemos perder isso de vista, né? E o golpe, gente?
Gente, vamos falar, claro, vocês que estão aqui, né, que vocês leem, que vocês devem acompanhar noticiário, etc. Não é possível, que senão eu acredito que eles não estariam aqui fazendo esse curso de história. Isso foi feito primeiramente por ser mulher. Isso eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Né? Está aí um arquivo enorme de pedido de impeachment para esse cara, que eu não vou nem falar o nome, que eu odeio, abomino. E é tudo engavetado. O que muitos têm falado, inclusive esse que se tornou presidente no lugar da Dilma, né, que estava, inclusive, na televisão, nesse programa Roda Viva, comemoração de 35 anos, ele estava lá. E qual que é a justificativa? Porque ele é da área do direito. Não se esqueçam disso. Tá? Direito penal e constitucional. Foi secretário, Michel Temer foi secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo 2 vezes. Tá? E o que ele falou? Mas tem uma coisa que a gente tem que perceber, que é o clamor do povo. Não tem clamor das ruas. Naquela época teve e eu não fiz nada. Eu simplesmente era o vice e assumi, mas eu não participei. Ora, por favor, entendeu? Então, assim, é terrível. Agora, como enfrenta essa realidade? A gente só enfrenta essa realidade se posicionando frente a ela. Se posicionando frente a ela. O ano que vem está aí, gente. Tem que ver o que vai pensar, fazer, agir, ou eu diria já desde agora. Entendeu? É isso. Tá? Eu penso assim. É que eu fico falando, eu me alongo muito, gente. Vamos lá, Isabela. Também não sei, ô João Paulo, cadê você? Está escondido atrás da câmera. Fez 2 perguntas. Eu não vou te responder mais. Tem mais, Isabela? Tem mais? Temos, sim. Agora a pergunta é do Marconi. Professora, no início de sua fala já foi citada a questão da mídia. Como você percebe o impacto da mídia, que torna os delitos ou os supostos delitos em espetáculos a serem acompanhados pelos telespectadores na perpetuação de uma sociedade em que a violência é fator crônico, como a brasileira? Então, Marconi, isso que você está chamando de violência como um fator crônico, isso é a fomentação do regime do castigo. Não? Vamos pensar, gente, que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, é tão comum fazer uso da violência falando que vai corrigir algo ou educar. Assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. Aí no Rio é DEAN, né? Aqui em São Paulo é DDM. Mas, enfim, no campo nacional fala Delegacia Especializada em Atendimento às Mulheres. Muitos agressores, muitos, não só porque eu vi, mas os dados trazem isso também, os dados oficiais, que é o quê? O cara vira, ele fala, não, mas eu não quis agredir, ela tinha a obrigação de fazer tal, eu quis ensinar. Né? O uso da violência, o uso do castigo, as crianças apanham para elas aprenderem. Elas apanham para aprender algo. Né? Por isso, de fato, quando a gente olha, isso é crônico. O espetáculo, né? Eu não trabalho com aquele livro Sociedade do Espetáculo, mas o espetáculo é o que vai fomentar, né? É isso. E aí cada um explora do jeito que achar mais conveniente.
esses programas policialescos, né, alimentam e retroalimentam a violência, mostrando isso ali cotidianamente. Às vezes aparece alguém que tem, às vezes, direito de resposta, alguma coisa, muito pouco isso, né? Ultimamente está sendo até assim deliberado como opinião. O cara emitiu a opinião dele, né? Falou contra a minoria, bateu, falou, enfim, pintou, fez o diabo. Olha, não é assim. E o impacto da mídia está no nosso dia a dia, no cotidiano, né? Esse é o maior impacto. É o nosso cotidiano, é o que a gente vai ver, né? Essa reprodução. Eu não sei se eu te respondi, Marconi. Se você estiver aí, dá um alô. Fala se está bom ou não. Oi, bom dia. Eu acho que sim, sim. Respondi para você, Marconi? Sim, é um quadro, né, que é bem complexo e pode ser visto de várias perspectivas, né? Claro, sim. Essa é mais uma e que eu acho particularmente bem interessante. E é mesmo. E tem uma produção acadêmica muito grande nessa área, viu? Depois, eu vou pôr aqui o e-mail para vocês, tá? Depois, quem quiser conversar comigo ou me pedir algo, pode falar. Eu vou pôr o do Gmail, que é mais fácil, tá? Aí vocês falam, já pus, professora.luciasoares, com Z, @gmail.com. Quem quiser entrar em contato, pode continuar aí, Isabela. Isabela, o apelido é Isa ou é Bela? Ou não é? É Isa. Ai. Vai lá, Isa. Tá, agora é a pergunta da Daniele. Uhum. Qual seria o melhor modo de enfrentar, de modo concreto, o punitivismo e o sentimento de ódio contra as mulheres negras no cenário atual? É o que eu estava falando, é uma luta diária. É uma luta diária, mesmo porque o Brasil é um país racista, onde as pessoas falam que elas não são racistas, porque tanta coisa junto. Eu gosto muito de um livro do Darcy Ribeiro, que é um clássico, chamado O Povo Brasileiro. É a última obra dele antes dele falecer. Tem 2 capítulos assim que eu acho show, que é Classe, Cor e Preconceito, e o outro que é Assimilação e Segregação. O racismo ele foi assimilado, né? No Brasil, ele é enraizado. E aí a luta é diária, porque as pessoas falam que elas não são racistas. Tá? Mesmo com a chamada criminalização, primeiro que se tem a criminalização, você tem que provar o racismo. Não é assim. Eu vou na delegacia e falo que eu sofri. Né? Isso por um lado, por isso que é punição, é crime. Balela, esquece isso. Estou falando de uma outra coisa. Isso, para mim, não leva a nada. Por quê? Porque é no cotidiano. E aí a luta é o enfrentamento. É assim, olha, é racista. Né? Aqui tem a questão de status social. Tem tanta coisa, porque é um conjunto. Né? Vocês já devem ter ouvido falar a questão de colorismo. Tem a questão aqui no Brasil que o racismo ele é um racismo que não é por origem, é por cor da pele. Né? Enfim, você tem aí um conjunto de fatores, e né, se a minha mãe fosse viva, estivesse aqui do meu lado, ela ia falar assim, uma expressão bem de gente de idade, é um pega para capar. É isso. É o enfrentamento. Você não tem como escapar.
Porque quando falar, mas eu acho que a gente tem uma democracia racial. Nossa, socorro! Nem vou falar com essa pessoa. Democracia racial. Brasil é o país pacífico. Não? Né? E a gente sabe que ele não é. Mas no senso comum, nesse que é jargão, no campo das ideologias, das ideias, que é uma disseminação, né, disso que é a pacificação, aí a democracia racial, problema. Agora, aí você tem que ir para esse enfrentamento, e aí a luta é cotidiana. Vamos lá, Isa. Agora é a pergunta do Matheus. O racismo estrutural teria, então, um dos seus pilares um traço econômico, como base do próprio sistema capitalista? Sim. Né? Veja, eu não costumo trabalhar com isso, falo racismo, né? Não costumo fazer essas denominações, essas demarcações, não estou falando que não sejam importantes. É claro que sim. A abolição. Agora está essa novelinha que está passando, gente, eu assim, uma vez ou outra eu ponho, né? Que eu falo, meu Deus, socorro, eu não aguento. Não sei, mas vai ter coisa para pesquisar um monte. Dentro do escopo disso que se chama, que alguns chamam, por exemplo, de história pública, se pegar aí um recorte e falar, eu vou estudar isso aqui para ver como que é retratado, enfim. Por que estou dizendo isso? Porque a abolição aboliu e aí fez o quê? Integrou? Tchau. Né? Como às vezes eu brinco em algumas aulas minhas, www. Cada um com seus problemas. Cara, você está livre, eu não tenho mais nada a ver com isso. Onde vai morar, se vai ter saúde ou educação. Isso aí, você já não teve essa integração, porque não é à toa. Os dados estatísticos vão mostrar o quê? Aquilo que é o óbvio ululante. O que é o óbvio ululante, que é a expressão do Nelson Rodrigues? O óbvio ululante é que, em sua maioria, os pobres e miseráveis, a maioria é negra. Além do que, o Brasil, a abolição, se a gente olhar historicamente, ela é recente. Aqui no Brasil, um dos últimos países, ou o último país a abolir. Então, é um resquício forte isso, gente. E que aí vem um outro discurso que faz o quê? Mas pobre porque quer. Não falei da construção do que é ser vagabundo, que é o improdutivo. É pobre porque quer ser pobre. Né? Imagina, que trabalho sempre teve e tem. Obrigada, né? Então, você tem esse viés, sim, muito forte, claro. Pode seguir, Isa. Agora, olha, eu já... Tudo bem, eu prefiro Não sei mesmo se que me chame de Isa. Matheus, cadê você, garoto? Respondi ou não? Vamos lá. Ele agradeceu aqui no chat, professora. Legal. Eu estou agora em quê? Daniele? Bom, agora é só uma última dúvida da Gisele. Tá. Mas antes de falar, professora, infelizmente a gente recebeu um comentário aqui no chat que eu não entendi se era uma ironia, eu não sei o que aconteceu, porque a Letícia não está mais entre nós aqui. É algum ridículo, quer saber? Entendeu? Vou mandar aqui para vocês, tá? Que vocês são muito gente boa, vocês são muito legais. Tem que ser um ridículo para fazer isso. Primeiro usar o nome da garota. Entendeu? Vem aqui falar na minha cara, esse monte de trolha. Ou na cara de vocês. E rede social é coisa de gente ridícula. Para eu não falar um palavrão aqui. Entendeu?
sabe assim? Que fica querendo se esconder. Meu filho, vai ver se eu estou na esquina, sabe? É só você não... Gente, por favor, não estuprar, Sim, professora, não fora, entendi o que ela quis dizer. sabe? Cai fora. Eu não Procurei sei se aqui. foi a Letícia ou se foi uma outra pessoa, mas assim, Sim. fora. E se for aluno de história, caia fora, porque isso aqui não é um rolê. Vou falar o português claro. O rolê aqui é outro. Pesquisa é outra coisa, entendeu? Odeio esse tipo de coisa. E odeio porque geralmente são pessoas que querem se omitir, se esconder atrás de um escopo que também não dá mais. Sabe assim? Ai, que povo chato. Vamos seguir. Sim, professora, até peço Oni, desculpas, porque aqui não imagina. é. Se ainda não ficou clara a posição da organização, eu ressalto mais uma vez que sim, somos contra o governo atual. Não estaríamos fazendo essa mesa se não formos, então, se alguém ainda tem alguma dúvida. E também, se for uma ironia, uma brincadeira de péssimo gosto, porque aqui é um evento acadêmico, não tem espaço para palavrão, esse tipo de brincadeira. Então, Tem vamos visto seguir. isso tanto, gente, ultimamente. Né? Outro dia teve um pessoal que é aí do Rio, um amigo meu, que é o João da Mata, que é da Somaterapia, pô, ele fez umas lives tão legais, chamou um povo tão bacana para falar. Ano passado ele fez, montou umas coisas. Meu, teve um dia que entrou um povo que até filme pornográfico os caras colocaram na tela. Aí você fala assim, nossa, que disposição! Sabe assim? Né? Outro dia também a gente fez um evento super bacana aqui na PUC São Paulo, Anarquismo na América do Sul. Bom, evento internacional também, ela chamou um monte de... Um negócio bacana, discussão bacana. Tá. No dia que eu estava apresentando, coordenando mesa, né? Aí já tem, sempre aparece, ou porque, ai, vocês aí, que vocês aí, sabe? Então veio aqui fazer o quê? Né? Eu acredito, independente, né, Bernardo, que colocou o negócio da FCE, porque está lá no escavador, né? O escavador meu está desatualizado. Independente disso, né, quando vocês já chamam, acredito que vocês leram, vocês viram, né? No meu caso, eu fui o Acácio, professor Acácio, amigo meu, que falou, não, chama a professora Lúcia, tal, lá, lá, lá. Pô, que legal. Então, assim, tem um perfil também que vocês estavam afins de gente que para vocês chamarem para estar aqui. Né? É isso. Então, você não é afim, porque eu sou 20, por favor, eu sou 17, eu sou mito, odeio isso. Né? Coisa atacante. Achei que estava bem claro, professora, o nosso posicionamento. Achei que não precisava citar nomes. Pois é, né? Aí vem, sabe, essa Fanta, como eu falo, Fanta, não é da Fanta laranja, não, é de fantasia. Fantasia equivocada, de gente que não tem o que fazer. Tá? Adorei vocês. Tá? Gostei muito. Volto a dizer que é assim, uma pena que a gente não está ao vivo, que agora, Júlia, Isabel, não ia tomar mais café, não. Que esse horário eu já ia falar para vocês. Aí vão a algum bar almoçar, onde tem um chopp, uma cerveja. Sabe assim? Ou ia estar de noite com vocês quando acabasse a última conferência. Já, onde que eu vou com vocês? Aí eu ia amar isso, né? Mas a gente está aqui. Quem sabe o ano que vem, quando vocês fizerem a semana, se for ao vivo, chama. Não preciso nem falar nada, vou prestigiar. Ai, gente, mas eu que agradeço vocês, viu? Muito obrigada, bacana, professora. tá bom? E aí, ó, gente, é como eu disse, ó, tá aí o meu e-mail. Se vocês quiserem, como eu disse, eu mando para vocês. Ó, o João Paulo agora abriu câmera. Fez 2 perguntas, hein, João Paulo? Estou de olho em você. Eu mando para vocês, quem quiser, o texto, bibliografia, não sei que pesquisas vocês estão fazendo, se vocês fazem iniciação científica,
né? Eu fiz iniciação científica, foi uma coisa assim decisiva na minha vida acadêmica, tá? Então, quem não tiver na iniciação científica, corre atrás para fazer iniciação científica, que é muito legal fazer iniciação científica, fazer estágio, quem é afim de fazer estágio e tal, né? Para que vocês depois sigam aí os seus percursos, né? Aqueles que tiverem afins de fazer estrito sensu, mestrado, doutorado, vão atrás, tá? E aqueles também que, porventura, não estão afins, mas a história, eu acho que isso é uma coisa legal do curso de História, ela te traz um outro olhar, né? Traz outras possibilidades, né? Eu acho isso bem interessante. Então, eu queria agradecer mais uma vez, tá? Ó, beijo para vocês. Eu coloquei no meu Instagram assim, vou estar com uma moçada ultra top. Olha, eu cafona, mas eu pus assim, ultra top. Vocês podem olhar lá no meu Instagram, que está desse jeito, tá? Então, agradeço aí vocês, gente. Muito obrigada. Professora, a Gisele só ficou com uma última dúvida. Pode falar. Ela ficou com dúvida se mulheres presas por tráfico teriam mesmo esse benefício de igual a esposa do ex-governador, se elas também têm esse benefício. Eu citei a esposa, é ótimo, né? Essa pessoa, pelo seguinte, por conta da lei, né? Pela aplicação da lei. E lei é interessante por isso. Porque tem aqueles que vão aplicar e aqueles que não vão aplicar. Por isso que é um fator moral, né? Então, tem muitas mulheres pegando a legislação, aquela lei, espera aí, qual que é o número mesmo? A lei, deixa eu ver aqui. Ó, lei 13.000, vou pôr aí para vocês, tá? Para quem quiser baixar essa lei. Ui, cadê? Perdi vocês aqui no... Tá aqui. Ó, vou pôr aqui, ó. Ó, a lei 13.769/18, né? Que ela é de 2018 e ela foi feita numa época já pensando o quê? Até que era Natal, etc, etc. Enfim, veja, né? Você tem a lei, aí você tem a coisa que é aplicar a lei. Ah, por que eu vou aplicar a lei? Né? E repensar o quê? Essa lei antidrogas. Você prende quem? Quantas mulheres podem também estar com droga? Mas vai depender a situação, etc. Mas isso vai passar batido, gente. Entendeu? Vai passar batido. Aí volta no início do que a gente, quando abriu aqui para as perguntas, um perfil de quem é o suspeito. Né? É feito para quem uma lei essa lei? Essa lei não é feita para, como diz a lei, para as presas que estão na situação XYZ. Aí você tem um recorte, né, para aplicar essa lei. E as outras também, por que não? Né? Então, é preciso a gente pensar sobre essas questões. Né? A outra vai para casa, e aí ainda com a justificativa dos advogados, o grupo de advogados, não era um, não é defensor público, que assegurou o quê? Que ela não ia usar celular. Eu adoro fantasia, né? Se eu sou idiota, eu e você. Não ia usar celular e não ia usar internet, ia ficar dentro de casa com os seus filhos pequenos, menores de 12 anos, as crianças estavam sofrendo. Porque essa é a justificativa que os advogados fizeram e ela foi parar em casa. Vejam onde mora. Qual é o bairro que mora? Qual que é a metragem do apartamento ou da casa? Deve ser apartamento, mas, enfim, vocês entenderam o que eu estou falando. Né? Certo? Então, é isso.
Respondi, Gi? Não sei. Respondeu sim, professora. Obrigada. Então tá, meus bens. Então, eu acho que é isso. Finalizamos. Muito obrigada, professora, por estar aqui com a gente. A nossa programação continua. Agora, 3 horas, temos a apresentação de alunos e nossa live às 19 horas lá no Instagram, se o mesmo não cair de novo. Infelizmente, a gente não Não, teve. hoje eu acho que não cai, não, né? Depois da saraivada de ontem, né? Tomara. Simples, perdeu só 6 bi. E perdemos nossa Isso live é com a isso, nossa né? professora Silvia, infelizmente, mas a gente vai remarcar. Então, eu queria assistir ontem, até mandei lá para vocês, oi, aí e tal. Aí, não, Sim. já foi O sistema estava muito instável, então preferimos não fazer. Mas hoje a nossa live é com a galera do Gole de História, que são alunos da PUC, então vai ser muito legal, a gente vai falar sobre anime. Tá. Então eu posso acompanhar no Instagram. Eu quero acompanhar. Sim, vai estar lá no Instagram às 7 horas, professora. Olha, Tá bom? Então tá. Tchau, gente. Muito obrigada pela gente, tchau para vocês. Abraço. Tchau, beijão.